Bom dia, galerinha do 9º ano. Vamos dar continuidade aí às nossas correções e hoje a gente vai corrigir o capítulo 8 do livro Suplementar 2, que ele fala sobre citoplasma e se encontra na página 105, tá? Aqui tá a respostinha para vocês irem acompanhando, eu tô com o livro aqui na mão. Eu vou lendo as perguntas e vocês vão acompanhando aí comigo. Bora pegar o livro para fazer essa correção, tá bom? Vamos lá. Número 1. Ao compararmos uma célula procarionte e uma eucarionte, normalmente mencionamos como diferença básica que uma tem nucleóide, enquanto a outra possui núcleo. Letra A. Diferencia essas duas estruturas. Vamos lá, ó, gente. Nucleóide é apenas uma região do citoplasma ocupada pelo material genético da célula procarionte, enquanto núcleo é uma estrutura contendo um envelope, uma membranazinha em volta, né, que envolve e protege todo o material genético de uma célula eucarionte. Letra B. Cite mais outras duas características que podem ser utilizadas para diferenciar essas células. Então vamos lá, ó. As células procariontes possuem apenas ribossomos, enquanto as células eucariontes possuem uma série de organelas membranosas. Outra diferença são os plasmídeos, pequenos segmentos de DNA circular com replicação independente, presente em bactérias, que têm célula procarionte, né? Que são encontradas apenas em células procariontes. E o citoesqueleto, que ocorre apenas em células eucariontes. Tá? Essas poderiam ser outras diferenças. Também tem uma parede celular, que tem só na procarionte, não tem na eucarionte, como outro exemplo. Número 2. Os lisossomos são estruturas citoplasmáticas que atuam nos processos relacionados à digestão intracelular. Tal digestão ocorre com partículas provenientes tanto do meio externo quanto de estruturas da própria célula, sendo este último processo de degradação ou quebra denominado autofagia. Explique resumidamente em que circunstâncias a célula exerce a autofagia e como esse processo é realizado. Então vamos lá. Os lisossomos, além de digerir partículas ou estruturas, né, captadas pela célula, que a gente chama de heterofagia, também podem digerir componentes próprios. Com isso, a autofagia serve para eliminar componentes celulares que estão velhos ou que não estão mais funcionando e que serão substituídos, né, por novos, permitindo o reaproveitamento dos componentes orgânicos, como as proteínas, né, os carboidratos e etc., que faziam parte do que foi digerido. Tá? Então, o lisossomo ele vai digerir o que está velho dentro da célula. E assim ele vai reaproveitar algumas substâncias, como proteínas e carboidratos. Tá? Número 3. Isso é a autofagia. Observe a figura a seguir que mostra o esquema do corte de uma célula vista ao microscópio eletrônico. E responda ao que se pede. Aí eu tenho aqui, ó, deixa eu mostrar a vocês a imagem. Tenho essa imagenzinha, tá? E vamos ver aí o que ele quer. Letra A. A célula é proveniente do tecido animal ou vegetal? Essa célula, gente, a gente consegue observar bem que ela é um tecido vegetal. Por quê? Ele está pedindo para justificar. Porque aqui a gente consegue ver que ela tem uma parede celular antes da membrana plasmática, ela tem um vacúolo de água enorme, ela tem os cloroplastos aqui, ó, os cloroplastos. Então, é uma célula vegetal. E por quê? Porque você vê aí a presença de parede celular, de plastos e do vacúolo bem grandão, né? Letra B. Caso essa célula estivesse em intensa atividade de síntese proteica, qual organela estaria mais desenvolvida ou presente em maior quantidade? Então, olha só, gente. A gente teria aí a maior quantidade do retículo endoplasmático rugoso, tá?
que, quando associado aos ribossomos, responsáveis pela produção de proteína e de mitocôndrias, essa organela produz energia para o trabalho celular. Então, a gente teria aí o retículo endoplasmático rugoso em maior quantidade. Número 4. Os plastos são organelas citoplasmáticas presentes apenas em células de vegetais e de algas. Existem 2 tipos de plastos, os cromoplastos e os leucoplastos, e cada um deles apresenta características distintivas. Cite uma característica particular de cada tipo de plasto. Então vamos lá, os cromoplastos atuam armazenando pigmentos em certos organismos fotossintetizantes, enquanto os leucoplastos armazenam nutrientes. Bom? Número 5. As células eucarióticas conseguem movimentar constantemente organelas e substâncias presentes em seu citoplasma. Essa movimentação é de extrema importância porque garante a distribuição de substâncias por toda a célula. Quais estruturas celulares são responsáveis por tal movimento? Então, gente, eu tenho aí o deslocamento de material do citoplasma pela célula, processo chamado de ciclose celular, é resultado da atuação de elementos denominados microtúbulos, que contêm estruturas formadoras do citoesqueleto da célula, juntamente com microfilamentos de actina e filamentos intermediários. Essa é a resposta da 5. Número 6. Qualquer ferimento formado em nosso corpo, por menor que seja, necessita ser devidamente limpo e desinfetado. Durante o procedimento de higienização, a sujeira deve ser eliminada para evitar que micro-organismos eventualmente presentes na lesão causem alguma infecção. Feito isso, o processo de reparação espontânea do nosso corpo pode atuar de forma ainda mais eficaz. Letra A. Um hábito relativamente comum ainda hoje é aplicar água oxigenada, H2O2, na região afetada. Qual organela celular está relacionada à formação da espuma ao colocar a água oxigenada no ferimento? Então vamos lá, gente. A organela é o peroxissomo. Peroxissomo, tá? Está presente no citoplasma das células vegetais e animais, formando vesículas arredondadas, cuja função está relacionada ao armazenamento de enzimas que catalisam a água oxigenada, uma substância tóxica que necessita de degradação. Aí vai ter a formação ali da espuma, o peroxissomo que faz isso. Letra B. Explique a que se deve a formação da espuma em um ferimento após a utilização de água oxigenada e informe a enzima que participa desse processo. Então, a espuma é resultado da ação da enzima catalase, que vazou das células da região do ferimento que foram destruídas, sobre o peróxido de hidrogênio acrescentado, que então é decomposto em água e oxigênio separadamente, que é uma água oxigenada junta, né? É decomposto em água e oxigênio. Isso é química pura, tá, gente? Número 7. O retículo endoplasmático e o complexo golgiense são organelas celulares que apresentam mecanismos de atuação, que em certos processos são complementares. Nesse sentido, o complexo golgiense atua da seguinte forma. Letra B, tá, gente? Recebe proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático. Letra B de bola. Número 8. O acrossoma presente nos espermatozoides. Letra C, gente. Provém de alterações que ocorrem no complexo golgiense. Tá? Número 9. As organelas presentes nas células das algas, dos protozoários, dos fungos, dos animais e das plantas desempenham funções específicas que permitem
a manutenção da vida desses seres vivos. Associe corretamente cada uma das organelas às suas respectivas funções. Na segunda coluna. Aí eu tenho 1 mitocôndria, 2 ribossomos, 3 cloroplastos, 4 complexo golgiense e 5 lisossomos. Aí lá embaixo eu tenho a primeira, participa da síntese proteica. Quem participa da síntese proteica? Ribossomo. Então a primeira é 2. Segundo aí, é onde ocorre o processo da fotossíntese. Aonde ocorre o processo da fotossíntese? Nos cloroplastos. Então, 2, 3, né? A sequência vai ficar 2, o 3, que é o cloroplastos. Terceiro, participa do processo da digestão. Os lisossomos fazem essa digestão, né? Então, representado por 5. Responsável pela produção de energia nas células. Mitocôndrias são responsáveis pela produção de energia na célula. E aqui é representada pelo número 1. Armazenam, modificam e secretam substâncias. Quem vai fazer isso? Complexo golgiense, que aqui é responsável por 4. Então, a sequência ficou 2, 3, 5, 1, 4. Número 10. As mitocôndrias são organelas em formação de bastonetes arredondados. A quantidade dessas organelas na célula varia conforme o seu tamanho e grau de atividade, com a possibilidade de haver desde algumas dezenas até centenas delas. Sobre as mitocôndrias é correto afirmar, é a letra A, tá, gente? Apresenta 2 membranas, uma externa lisa e outra interna. Esta se apresenta dobrada em forma de pregas, denominada matriz mitocondrial. Vamos aí agora para a questão número 11 e última questão aí do nosso capítulo 8. Considerando o funcionamento dos componentes celulares, observe a figura a seguir e assinale a correta. Vou mostrar a figurinha aqui para vocês. Está mostrando algumas organelas aí, estão numeradas. Perdão, vamos lá. Vamos ver o que ele quer aqui. Ah, tá. Pra gente dizer qual é a correta. A correta é a letra E, tá, gente? Proteínas secretadas podem ser diretamente provenientes do retículo endoplasmático granuloso, que está representado por 2, ou de vesículas, que está representado ali no esquema por 1. Da face trans, que está representada por 8, e do complexo golgiense, que está representado por 9. O que está errado nas outras é que não está representando corretamente o número, a estrutura aqui na imagem. Tá, galerinha? Ó, beijo pra vocês. Semana que vem a gente começa o nosso livro 3, tá bom? E até lá!